Tudo tem uma causa. O universo teve um começo, logo, Deus é a causa desse começo. Seria bom se a primeira via de São Tomás fosse assim, mas na verdade ela não é. E muitos céticos a distorcem de uma maneira a lhes favorecer, porque parece que qualquer ideia de um ser onipotente que mantenha o universo lhes assusta. Eu sou Matheus Santos, você está no canal Progresso Teológico e hoje nós vamos falar a respeito da primeira via de São Tomás de Aquino, como ela funciona e também no final vamos trabalhar uma objeção muito clássica, contemporaneamente falando, que é levantada para tentar refutá-la, né? Bem, vamos lá. São Tomás de Aquino, ele não disse que tudo é movido. Logo, nós retrocederíamos no tempo até algo que desse o movimento, mas que não fosse movido. Aqui eu estou falando do primeiro motor imóvel, que começa sendo trabalhado por Aristóteles na sua Metafísica e que Tomás de Aquino lhe aprouve se aproveitar desses princípios aristotélicos para desenvolver as suas 5 vias para a existência de Deus. A primeira questão que nós podemos entender, que nós temos que entender, é que movimento para Aristóteles não é um simples movimento de um corpo que está num ponto A e vai até um ponto B. Movimento, aqui para Aristóteles, também é algo mais abrangente, significando também mudança, como por exemplo quando o hidrogênio se junta com o oxigênio para compor ali a molécula de água. E enfim, essas distinções elas são necessárias para nós podermos entender a primeira via, o que é movimento, o que é potencialidade e o que é ato. Bom, potencialidade e ato, potencialidade aqui eu posso colocar como capacidade de poder ser, ou de certa forma um dever. Ato é aquilo que é. Um exemplo mais claro para vocês. Uma borracha, ela tem a potencialidade de ser derretida, certo? Então ela tem a potencialidade de ser derretida, ela pode ser derretida. E quando vem um fogo, que no caso é uma causa externa à borracha, esse fogo, ele atualiza a potencialidade da borracha de se tornar derretida, ou seja, é o fogo que no caso aqui atualiza, que traz essa capacidade, que a torna, se eu posso assim dizer, real aqui e agora. O fogo vem e derrete a borracha. Porém, essa potencialidade da borracha de se tornar em ato, ela não pode ser atualizada, ela não pode ser trazida à tona se uma causa eficiente externa não atualizá-la. Vocês estão mais ou menos compreendendo? E é nesse sentido que a primeira via de São Tomás de Aquino, ela vai ser trabalhada. Tomás de Aquino ele não quis provar o início do universo, mas Tomás de Aquino ele quis mostrar que a própria existência da mudança ela requer uma causa que seja incausada, ou seja, um modificador imodificável. E esse modificador imodificável, ele não pode ter potencialidades. Ele tem que ser ato puro, ou seja, ele tem que ter o poder da mudança em si. Por quê? Vamos distinguir aqui causa acidental de causa essencial. E no caso aqui eu estou falando de causas essencialmente ordenadas e acidentalmente ordenadas. Grave bem, se possível, anote isso. Bom, uma causa acidentalmente ordenada, ela é uma causa que, por exemplo, ela regressa no tempo. E não é essa causa, sobre esta causa que Tomás de Aquino trabalha a sua primeira via, mas sobre a causa essencialmente ordenada. Pois bem, vamos dar um exemplo. Maria teve um filho chamado João. Maria causou João, ou seja, Maria aqui ela é uma causa acidentalmente ordenada. Por quê? Porque João, a partir do momento que ele foi gerado, que por exemplo ele está adulto ali e tal, ele não depende mais de Maria para a sua existência. Se por exemplo acontecer de Maria vir a falecer,
João continuará existindo, ou seja, essa causa acidentalmente ordenada, o efeito necessariamente ele não necessita de sua causa para continuar a existir. Já numa causa essencialmente ordenada, que é aquela a qual Tomás de Aquino trabalha a sua primeira via, ela é uma causa que ela é simultânea, ou seja, é uma causa que ajuda, que mantém o ser da existência e também manterá da mudança. E é esse o argumento que Tomás de Aquino trabalha na sua primeira via. Eu vou dar um exemplo de causa essencialmente ordenada. Nós temos um jogador de taco. O jogador de taco ele faz o movimento com o bastão e o bastão ele rebate na bola. Ou seja, o movimento da bola depende necessariamente, simultaneamente, do movimento do bastão, que depende do movimento das mãos, dos braços do jogador, que depende da ativação de neurônios, que depende de características físicas, que vai dependendo. Ou seja, Tomás de Aquino fala que isso não pode ir até o infinito, não pode retroceder até o infinito. Mas não é um infinito no sentido temporal, é um infinito no sentido ontológico. Uma causa, ele está falando aqui de causa simultânea. Como eu já disse, a bola depende do movimento do bastão, que depende da ativação dos neurônios, que depende de condições físicas e não pode retroceder até o infinito. Ou seja, tem que ter um modificador imodificável, tem que ter uma causa que mantém todas as outras simultaneamente. O erro é que todas as pessoas que trabalham a primeira via, elas acham que o argumento de São Tomás de Aquino é que se, por exemplo, Deus não tivesse dado peteleco no dominó, você já viu aquelas pessoas que enfileiram um monte de dominó? Elas dão peteleco no primeiro, aí vai caindo, todos caindo. O argumento de São Tomás de Aquino não é que se Deus não tivesse dado peteleco, o mundo não existiria agora. Tomás de Aquino não está preocupado se o universo teve um início ou não. Tomás de Aquino está falando que o mundo não existiria aqui e agora se Deus não estivesse aqui e agora sustentando-o no seu ser. Ou seja, Deus ele é a causa simultânea e Deus ele é o motor imodificável. Ele é a causa incausada. E nós aqui não estamos trabalhando o sentido temporal, mas um sentido ontológico. Por quê? Porque nós vemos que muitas pessoas elas confundem o propósito, a finalidade da primeira via de São Tomás de Aquino. A finalidade desse raciocínio que eu trabalhei aqui, ela não é análoga a um raciocínio de um detetive, que é, por exemplo, empírico-probabilístico. Um detetive, por exemplo, ele vai analisar uma pegada, ele vai falar, há uma probabilidade do dono dessa pegada aqui ter 1,80 m de altura. Esse é o raciocínio trabalhado pelo detetive. Já o raciocínio trabalhado pela primeira via de São Tomás de Aquino, ele é um raciocínio metafísico. Porém, o conhecimento de São Tomás de Aquino aqui, essa via, vai começar na experiência sensível. E junto de premissas conceituais, o conhecimento metafísico se seguirá necessariamente. Muitos aqui querem acusar, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usou o empirismo, Tomás de Aquino é um empirista. Tomás de Aquino ele não é um empirista no mesmo sentido que David Hume é um empirista. Porque David Hume ele vai negar o conhecimento da coisa. David Hume vai falar que nós só conhecemos ideias, impressões, enfim. Não vou entrar neste método agora. Mas confundir o uso de Tomás de Aquino com o começo do conhecimento sensível e por prosseguir necessariamente do conhecimento metafísico estrito com o empirismo de David Hume é um absurdo. E essa objeção ela é totalmente inválida. Bom, eu vou dar mais um exemplo de uma causa essencialmente ordenada. Se você ligar um conjunto de extensões em série, ligar uma extensão na outra, uma extensão de 5 metros, uma de 7, uma de 2, enfim. Mas você não ligar o primeiro plug numa fonte de alimentação, não haverá tensão nessas extensões e não haverá muito menos corrente. Ou seja, para que possa haver tensão e também corrente, você tem que ligar o plug de todas essas extensões que estão em série
numa fonte de alimentação. Ou seja, a fonte de alimentação ela é uma causa essencialmente ordenada. Ela é uma causa simultânea da tensão elétrica que passa por essas extensões. Porque a partir do momento que eu desplugo o plug das extensões da fonte de alimentação, não haverá mais tensão elétrica. Ou seja, essa causa aqui ela pode ser entendida como uma causa essencialmente ordenada, uma causa que é simultânea, uma causa que mantém o ser, e no caso aqui o ser da tensão elétrica. Eu espero que vocês estejam entendendo melhor, porque uma causa acidentalmente ordenada, ela é uma causa que não depende simultaneamente, é uma causa que vai regressando no tempo. E é assim que eles confundem a via de São Tomás de Aquino, porque a via de São Tomás de Aquino não é que tudo se move, uma coisa é movida por outra, aí regressa no infinito, não. Regressa no sentido de causa simultânea, regressa no sentido ontológico, que uma coisa depende de outra simultaneamente, que depende de outra e que regressa até o primeiro motor imóvel, que simultaneamente ele é a causa incausada, ele é a causa de todas essas coisas, ele é a causa da mudança, do movimento. E esse movimento aqui é o que eu já disse, que é trabalhado por Aristóteles e também por Tomás de Aquino. E nós aqui não podemos descartar este argumento só porque ele é, por exemplo, metafísico. O erro das pessoas é que elas acreditam, e isso é fruto do positivismo, que os conhecimentos válidos, eles são só conhecimentos que são trazidos através da empiria, ou seja, do método empírico, de testes, de hipóteses. E não. Se nós pegarmos, por exemplo, a geometria ela não se vale de testes, de hipóteses. A geometria ela tem um conhecimento a priori, ou seja, nós temos já um princípio do que seria um triângulo sem precisar. É claro que nós primeiro precisamos ver um triângulo para isso, mas enfim. Sem precisar ver um triângulo agora, eu sei o que é um triângulo, eu posso formar a imagem de um triângulo na minha cabeça. E esse conhecimento ele é um conhecimento racional válido, e ele não é um conhecimento empírico de testes, entende? Então o conhecimento metafísico que São Tomás de Aquino ele trabalha para resultar nas suas 5 vias, ele é um conhecimento válido. E essa questão de que só ciência, só conhecimento científico é válido, é uma balela. Tem muitas coisas que nós acreditamos racionalmente que não são provados pelo método empírico, indutivo e etc. Outra questão interessante que os céticos não entendem é que o argumento das 5 vias, eles foram trabalhados nas Sumas de São Tomás de Aquino para noviços em teologia. Eu não sei se vocês já viram a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, mas são verdadeiros calhamaços, é uma obra extensa demais, muito vasta. E Tomás de Aquino dedica poucas páginas às suas 5 vias. Se eu não me engano, acho que na Suma contra os Gentios ele vai trabalhar um pouco mais detalhadamente a primeira via, eu não lembro se ele trabalha a terceira. Mas enfim, então não tem como as pessoas esperarem aquele rigor. Ele estava explicando para noviços, para iniciantes em teologia. O que vai ser mais trabalhado nessas vias são os argumentos que são trazidos pelos tomistas, pelos especialistas em São Tomás de Aquino. Bom, nós temos uma primeira objeção que é levantada pelos céticos quando eles falam, por exemplo, que São Tomás de Aquino ele está se utilizando da física aristotélica, então é uma física ultrapassada, a física hoje sobrepõe a física newtoniana ou física quântica, então esse argumento ele é inválido e isso seria uma objeção um pouco apressada, sabe? Uma objeção que é muito levantada contra a primeira via de São Tomás de Aquino é o argumento do princípio da inércia de Isaac Newton, Foi um físico, etc. Bom, o que esse princípio da inércia diz? Um objeto em repouso ou movimento retilíneo, ele tende a continuar nesse estado se a influência que ele sofrer de fora for igual a zero. Como explicar isso mais ou menos? Suponhamos que você tem um carro em alta velocidade, você tem pessoas dentro desse carro. Se o carro ele chocar-se contra uma parede, ele vai parar, mas as pessoas que estão dentro do carro, a questão é que elas não vão parar, elas vão continuar em movimento. É mais ou menos isso que explica o princípio da inércia.
para ser um pouco didático. Então, esse princípio da inércia, ele refutaria a primeira via, já que não seria necessário um movente imovível para ser simultaneamente manter a mudança, para operar a mudança, para atualizar a potencialidade, como eu já expliquei aqui. A questão é que esse princípio da inércia de Newton, ele funciona para um movimento local. Sabe o que eu expliquei no começo do vídeo? Movimento de um corpo que está no ponto A e vai para um ponto B. O princípio da inércia de Newton, ele se aplica a este movimento. Porém, o movimento trabalhado por Aristóteles e Tomás de Aquino, que também significa mudança, é um movimento que abrange mais coisas. Não é um movimento de um corpo que está no ponto A e vai para o ponto B, mas é um movimento que opera, por exemplo, mudanças substanciais. Como eu já dei o exemplo, eu posso repetir, quando o hidrogênio e o oxigênio se juntam para formar a molécula de água. Ou quando você tem, por exemplo, a solidificação da água. E aqui nós podemos falar de mudanças substanciais. Essa objeção ela não funciona porque ela se aplica a um movimento estritamente local e ela não abrange todo o corpo de movimento que é trazido pela mudança que é explicada por Aristóteles e Tomás de Aquino. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira via. Eu não vou falar muito para não me delongar, mas só para recapitular um pouco essa via. Nós observamos através do nosso conhecimento sensível que algumas coisas no mundo sofrem mudança. Mudança essa não é mudança apenas local, mas também pode significar mudança substancial. E aqui mudança também de potência para ato. Essas coisas, e eu estou falando de uma causa simultânea, não podem atualizar a própria potencialidade, não podem atualizar o próprio estado da mudança. Então, essas coisas que passam da potência para o ato precisam de uma causa simultânea, precisam de um motor imovível ou de um modificador imodificável para atualizar-lhes a sua potencialidade. Este motor imóvel seria o próprio Deus. Este ato puro, que não contém nele potencialidades, porque Deus ele não contém a capacidade de ser alguma coisa. Deus, ele é. Deus não contém a capacidade de se tornar. Deus, ele é. E é nesse sentido que Tomás de Aquino justificará o motor imóvel como sendo o próprio Deus judaico-cristão. É claro que, para justificar que esse motor imóvel, que esse modificador imodificável é o Deus judaico-cristão, vai precisar eu gravar outro vídeo para explicar todas essas questões que também são trabalhadas na Suma Teológica. Mas eu espero que vocês tenham entendido o princípio do movedor imovível de São Tomás de Aquino, que é a sua primeira via para a existência de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.